Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre o livro A Legítima Interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro, dando continuidade ao meu vídeo anterior. E eu decidi fazer apenas mais um vídeo, ou seja, 2 vídeos no total, então este vídeo agora vai tratar das partes 2, 3 e 4 deste livro. Então, a segunda parte do livro é intitulada A Minha Igreja, e nela o autor vai tratar de uma série de assuntos. Ele começa falando sobre a primazia de Pedro sobre os demais apóstolos. E aqui nós vemos uma coisa, é uma espécie de padrão recorrente ao longo do livro, que ele dá uma explicação que muitas vezes já é muito convincente e continua apresentando uma série de argumentos para realmente corroborar aquela ideia que ele está defendendo. E nós vemos isso daí de maneira mais clara justamente neste capítulo sobre a primazia de Pedro. Primeiramente, Navarro mostra a questão da enumeração dos apóstolos, né? A lista dos apóstolos como são apresentados no Evangelho segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas e nos Atos dos Apóstolos. E em todos esses casos, o nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar. E é bem significativo a passagem que temos no Evangelho segundo São Mateus, que diz o seguinte, né? Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Então, ele sempre vem à frente. A palavra protos em grego, né, primeiro, tem 2 significados, assim como em português. Um deles é o primeiro numericamente, cronologicamente, e o segundo é o primeiro em termos de importância, ou seja, o mais digno, o mais importante. E como Navarro mostra, a palavra primeiro é aqui empregada justamente no sentido de mais importante, e não no sentido numérico ou cronológico. E aí você pode questionar, né, como é isso? Então ele vai mostrar direitinho, né? Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro não foi o primeiro dos apóstolos em ordem numérica, em ordem cronológica, né? Cronologicamente falando, vamos dizer assim. Por quê? Porque a passagem mostrada no Evangelho segundo São João, no primeiro capítulo, já nos mostra que este não é o caso, que mostra ali André, juntamente com um outro discípulo que vinha seguindo João Batista, e aí eles passam então a seguir Jesus, né? Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então a passagem diz o seguinte, né? André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que tinham seguido Jesus. Este encontrou primeiro a seu irmão Simão e lhe disse, temos achado o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, serás chamado Quefas. Então, nessa passagem, você já pode ver aí claramente que André começou a seguir Jesus antes de Simão Pedro. Então, nesse aspecto, podemos dizer que Simão Pedro não era o primeiro apóstolo, né, cronologicamente falando. E algumas pessoas podem replicar, dizendo também que aquela lista dizia respeito à idade dos apóstolos, né? Ou seja, os apóstolos que seriam mostrados primeiro seriam os mais velhos, e o mais velho de todos os apóstolos seria Simão Pedro. Mas nós não temos nenhuma evidência na Bíblia que corrobore essa afirmação, que corrobore essa tese. E na verdade o que se tem é um indício no sentido contrário. É uma passagem de Santo Epifânio, que é um autor do século IV, né? Então já um tanto afastado do século IV, um tanto afastado daquela parte dos apóstolos, né? Daquela época dos apóstolos, mas ele afirma que Santo André era, na verdade, o mais velho dos irmãos. Então, na Bíblia não mostra claramente, né, que Simão Pedro era o mais velho, e o relato mais antigo que nós temos diz que, na verdade, Santo André era o mais velho. Então, essa ideia de que os apóstolos seriam apresentados meio que por ordem de idade não acaba tendo um suporte, né, da documentação que nós temos.
E além disso, vale notar que São João, evangelista, era o mais jovem dos apóstolos, né? De acordo com a tradição. Ele foi o último que morreu também, e sendo mais jovem, se de fato a lista dos apóstolos mostrasse por ordem de idade, era de se esperar que ele estivesse no final da lista. Mas isso não acontece. Quem vem sempre no final é Judas Iscariotes. Então já dá realmente essa ideia de que trata-se ali mais ou menos de uma lista de ordem de importância, né? Então o primeiro que sempre aparece é Pedro e o último que sempre aparece é o menos importante dos apóstolos, né? O mais indigno de todos eles, que foi Judas Iscariotes. E é bom lembrar também que Jesus mudou o nome de Simão. Ele diz né, que tu és Simão, mas agora serás chamado de Pedro. Então, quando Deus muda o nome de uma pessoa, é sinal de que ele vai conceder a ela uma missão especial. E foi esse o caso, por exemplo, com Abraão, no Velho Testamento, né? Ele se chamava Abrão e Deus mudou-lhe o nome para Abraão, prometendo-lhe aquela grande descendência, né? Que ele seria o chefe ali de uma grande nação. Navarro nos mostra ainda um recurso estilístico, né, que é muito pertinente aqui, utilizado na Bíblia, para corroborar essa ideia de que Pedro era o mais importante dos apóstolos. E este recurso é o seguinte: é quando você tem uma lista de pessoas, né, na verdade o chefe, seguido de seus subordinados, e aí o que se mostra é apenas o nome do chefe, e diz e os seus seguidores, e os seus discípulos, e os que estavam com ele. Então, vou citar aqui dois exemplos, né? Um deles está em Marcos, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: Jesus retirou-se com os seus discípulos para a parte do mar. Ou seja, Jesus, o mais importante, e os seus discípulos. Então, era o chefe e os seus subordinados. E tem uma outra passagem no livro do Apocalipse, quando diz: Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. Ou seja, Miguel, o chefe da milícia celeste, e os seus anjos que estavam subordinados a ele. E o mesmo recurso se emprega quando Pedro está com os demais apóstolos. Então, separei aqui 3 passagens que são mostradas por Navarro. A primeira delas é: levantando-se muito de madrugada, saiu e foi a um lugar deserto. Está falando aqui de Jesus, né? E foram-no seguindo Simão e os que com ele estavam. Essa passagem encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículos 35 e seguinte. Temos uma outra passagem de Lucas 9, 32. Entretanto, Pedro e os que com ele estavam se tinham deixado oprimir do sono. E por fim, uma passagem dos Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz: Mas dando Pedro a sua resposta e os apóstolos disseram: Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, nesses 3 casos, você vê ali o chefe e os seus subordinados. Então, é Pedro e os que com ele estavam, Pedro e os demais apóstolos, e assim por diante. Então, esse recurso nos mostra que Pedro era sim tido como o mais importante dos apóstolos. O capítulo seguinte trata de uma série de assuntos, mas eu separei aqui 2 deles, que são alguns que causam assim, muita celeuma no meio protestante, ou até uma rixa entre protestantes e católicos, que dizem respeito ao batismo. Então, o primeiro deles é a questão do batismo de crianças, que algumas seitas protestantes rejeitam, né, completamente, diz que a pessoa só pode ser batizada a partir de 7 anos, a partir dos 12 anos, talvez até mais velho, e o do batismo por imersão, que algumas seitas dizem que é o único batismo biblicamente válido, digamos assim. Então, falando primeiro do batismo de crianças. A bem da verdade, nós não temos uma passagem nas Sagradas Escrituras que mostra explicitamente que o batismo de crianças era permitido ou que o batismo de crianças era proibido, né? Não fala nem a favor nem contra, digamos assim. Mas pelos indícios que nós temos, é bem provável que o batismo de crianças já fosse praticado ali na igreja primitiva. Então vamos citar aqui alguns casos que são mostrados por Navarro. O primeiro deles é o do batismo da família do carcereiro. Isso está em Atos capítulo 16, versículo 33, que é quando Paulo e Silas estavam presos, e aí eles começaram a orar, né? Teve toda aquela experiência assim que o carcereiro até pensou em se matar, porque os prisioneiros tinham
fugido, mas veio toda aquela coisa, e Paulo chegou ali e disse, não, calma, não é bem assim. Veio o processo de evangelização e ele acabou se convertendo e foram batizados o carcereiro e a sua família. E um outro exemplo de uma família inteira que foi batizada é a de Lídia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15, e ainda temos uma outra família que foi batizada, que é a de Estéfanas, e isso é mostrado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 16. E ainda há um outro exemplo, que é o das pessoas que estavam na casa do centurião Cornélio. E o caso do centurião Cornélio gerou um problema, né, naquela igreja primitiva, porque ele era um pagão. E aí ainda estavam tendo aquele debate, né, se era necessário o pagão se tornar judeu primeiro para depois seguir a Cristo, né, para depois virar cristão, ou se já poderia fazer a passagem diretamente, né, de pagão para cristão. Mas aí Pedro, o apóstolo Pedro, novamente ele, então batizou aqui a família de Cornélio, todos aqueles que estavam na casa de Cornélio. Isso é mostrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 47 e seguintes. Então, em todos esses casos, é bem improvável que não houvesse uma criança ali no meio. E eu vou citar ainda mais uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, diz o seguinte, deixa eu até pegar aqui da Bíblia, né? Vou ler o versículo anterior, né, o 40 e o 41. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo, salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Então veja que com a chegada, né, de um grande contingente de pessoas, um grande número de pessoas que aderiram à fé, chegou aí a 3.000, então era bem provável que no meio dessas pessoas todas tivessem algumas crianças. Então, pelos indícios que nós temos, já acreditamos que já havia sim o batismo de crianças naquela época. E certamente o costume de batizar crianças foi sendo adotado pelos católicos há muitos e muitos anos, né? Assim, creio que já no século IV, V, VI, já era uma coisa assim muito comum, muito corriqueira, você batizar crianças. Inclusive Navarro até cita o exemplo de um bispo que era contrário ao batismo de crianças, e ele recebeu uma carta de um outro bispo que diz, justamente criticando por conta disso, né? Diz, olha, poucos são os que são da sua opinião, né? Ou seja, os demais bispos, os presbíteros, vários outros membros da igreja, está todo mundo batizando crianças, então você é um dos poucos que não faz isso. Eu não lembro agora exatamente qual é a referência, mas era algo que aconteceu ali por volta do século IV, se não estou enganado. Então, movendo dessa questão do batismo de crianças para uma outra polêmica no meio, que é a do batismo por imersão. Então, Navarro mostra primeiramente essa passagem que eu acabei de citar, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, né? Quando você tem um grande número de pessoas que receberam a fé, né? Que foram batizadas, então como é que iriam fazer um batismo de um número tão grande de pessoas por imersão? Há também uma outra passagem aqui na Bíblia, embora eu creio que ela não mostre explicitamente que há batismo, mas é de se presumir que haja, que é no Atos capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte, muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Então, você teve aí um adicional de mais alguns milhares de pessoas que ouviram a pregação e se converteram. É bem provável que elas foram batizadas, mas como eram muitos, será que realmente elas foram todas batizadas por imersão? Aí, como Navarro mostra, o rio Siloé, né, que está ali na redondeza de Jerusalém, é um tanto afastado da cidade, então seria um pouco difícil realizar esse deslocamento. E a outra possibilidade seria batizar em piscinas, né? Só que essas piscinas elas estavam nas mãos de autoridades que eram hostis ao cristianismo. Então era extremamente improvável que elas tivessem cedido, que desejassem ceder as piscinas para os cristãos usarem para batizar os fiéis. Navarro fala também do batismo da família do carcereiro, que ocorreu à meia-noite, conforme mostra o
capítulo 16, versículo 33 dos Atos dos Apóstolos, então é improvável que tal batismo tenha ocorrido por imersão. Mas, além de tudo isso, temos um outro problema com o batismo por imersão, que é a falta de praticidade. Então, imagine aí você que é um missionário protestante que acredita que só o batismo por imersão é válido, e aí você é mandado para evangelizar numa região bem gelada, assim, na Sibéria, né? Ali pelo Polo Norte, no continente Antártico, na Groenlândia, um lugar assim bem inóspito, o Alasca na época do inverno. E aí como é que você vai fazer a temperatura de 15, 20 graus negativos, vai batizar as pessoas por imersão, vai cavar um buraco ali num rio congelado, num lago congelado, tirar aquela camada de gelo e jogar a pessoa ali dentro, né, até imergir totalmente o corpo dos pés à cabeça para tirá-las? Isso provavelmente não vai acontecer. E podemos pensar também no outro extremo, né? Ou seja, um clima que seja extremamente quente, extremamente seco, que falte água, ou seja, um deserto. Imaginemos aí o deserto do Saara, e você vai fazer uma pregação na Algéria, no interiorzão do Marrocos, um país assim, você olha para aquele lugar, tá areia para tudo quanto é lado, o manancial mais próximo, se é que existe, vai estar a dezenas de quilômetros, muito provavelmente. Você chega com um grupo de 10, 20 pessoas que se converteram à fé e você quer batizar todas elas por imersão. E aí, como é que você faz? Então, por conta desse grande problema com a praticidade, é bem provável que o batismo, né, tenha sido realizado já desde aquela época, desde a época dos apóstolos, por infusão ou mesmo por aspersão, como ainda acontece hoje, né, na igreja, a igreja católica. Por aspersão não é tão comum não, mas infusão é o que nós comumente vemos. Tanto é que esta prática do batismo por infusão também é conservada pela igreja oriental, né, inclusive os cismáticos. Então, tudo isso aí são indícios de que realmente é uma prática que remonta a vários séculos, provavelmente desde a época dos apóstolos. O capítulo mais importante dessa parte é o que trata da Eucaristia. E aqui Navarro vai analisar, né, demoradamente o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, particularmente a partir do versículo 22, e é uma passagem que muitos protestantes dizem que Jesus está tratando das coisas apenas em sentido figurado, mas como Navarro mostra, não é bem assim. Então eu separei aqui uma passagem deste segmento, que é o seguinte, né? A essas palavras, ou seja, de quando Jesus disse que deveriam comer da carne dele, a estas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? E aí qual é a resposta de Jesus? Ele continua afirmando o que já estava afirmando antes, né? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Então, Jesus fica insistindo, batendo nesta mesma tecla. Então, quando as pessoas dizem, mas é impossível comermos a carne dele, aí ele vai e fala aquilo ali de novo. Então, está insistindo. E isso contrasta com as vezes em que Jesus falava em sentido figurado, os ouvintes, particularmente os apóstolos, tomavam aquilo em sentido literal, e aí ele falava o sentido real da coisa assim imediatamente depois, ou seja, ele dizia, não, eu estava falando em sentido figurado. Então, um exemplo aqui do próprio Evangelho segundo São João, no capítulo 11, a partir do versículo 10, que diz o seguinte, da passagem de Lázaro, não separei aqui, mas ele fala aos apóstolos o seguinte: nosso amigo Lázaro dorme, né? Ele está dormindo. E aí os apóstolos pegam aquilo ali como se fosse no sentido verdadeiro, né? No sentido literal. Aí diz, mestre, então se ele dorme, há de sarar. E aí Jesus olha assim, como diz, nossa, não é isso, Lázaro morreu, né? Lázaro está morto. Uma outra passagem dessas é de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 6, quando Jesus diz, guardai-vos do fermento dos fariseus.
E aí os apóstolos dizem, a gente não trouxe pão, né? É que nós não trouxemos pão, ou seja, eles pensaram que o fermento dos fariseus era o fermento mesmo, né? No sentido literal. Mas Jesus estava falando no sentido figurado, ou seja, um fermento que você coloca na massa e a faz crescer. Então, se bota um fermento dos fariseus com aquele moralismo, com aquele apego à lei mosaica, em detrimento até mesmo de coisas da lei natural, então aquilo ali seria uma contaminação para o alimento. Então ele está falando nesse sentido figurado. E aí, imediatamente depois, ele já lança uma reprimenda aos apóstolos, né? Diz, homens de pouca fé, né? Coisa assim, será que eu tenho que explicar tudo? Estou falando para vocês guardarem-se das doutrinas dos fariseus. Então veja, Jesus falava em sentido figurado, as pessoas entendiam em sentido literal, e aí imediatamente depois ele dava a reprimenda. Mas o que nós vemos aqui nesta passagem de João, capítulo 6, é que ele fala de que as pessoas devem comer a carne dele, beber o seu sangue. Aí os outros entendem um sentido literal, diz, não, mas isso não é possível. E Jesus continua insistindo naquilo dali. Então, tudo isso mostra que ele não estava falando em sentido figurado, né? Ou alguma coisa como, esse pão aqui me representa, né? Ou, melhor dizendo, ele representa a mim. Aqui, quando vocês estiverem comendo, façam isso em memória de mim. Então, é apenas um memorial, é apenas uma representação, é apenas uma lembrança, mas não é isso. Ele está verdadeiramente presente na Eucaristia, em corpo, alma, sangue e divindade. A terceira parte começa com uma defesa do culto dos santos. A terceira parte, por sinal, se intitula Jesus, o único mediador. Então Navarro vai mostrar como é que Jesus é de fato o único mediador, porque o mediador pode ter diferentes funções, né? Ele pode ser, por exemplo, uma espécie de porta-voz. Então, se eu vou aqui, as pessoas da minha casa me dão uma mensagem e eu levo as pessoas da casa da minha tia, então pode-se dizer que eu estou sendo um mediador, né? Posso estar fazendo aí esta ponte, um intermediário, né? Que é o significado da palavra mediador. Um mediador também pode ser um árbitro. Então, quando se tem nas relações internacionais algum tipo de contenda entre dois países, muitas vezes para resolver aquilo dali, é comum chamarem uma terceira parte que não está envolvida na causa para realizar um julgamento imparcial, né? Então, aí seria também uma mediação, ou seja, no sentido de um árbitro. E ainda temos uma outra função, um outro sentido da palavra mediador, que é aquele que pede em nome de outro. Então, se você, digamos, está pensando em se inscrever no mestrado na universidade, mas precisa de uma carta de recomendação, de alguma coisa assim, aí vai falar com um professor e ele acaba realizando aí, né, essas partes do trâmite para que você consiga pelo menos se inscrever ali no mestrado. Então é uma mediação que o professor está fazendo entre você e a instituição. Mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens em um outro sentido, que é aquele que faz a reconciliação entre duas partes, né? Jesus sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é aquele que refez a ponte, dando à humanidade novamente a possibilidade de conquistar a graça santificante e, portanto, a visão beatífica. E é nesse sentido que ele é o único mediador, mas nos demais sentidos nós não podemos dizer que ele o é. Por exemplo, no sentido de porta-voz, daquele que leva uma mensagem. Temos outros casos, como o exemplo de Moisés, né, mais notadamente. Moisés foi o mediador do Antigo Testamento, podemos dizer assim, porque em uma das epístolas de São Paulo ele fala que Jesus é o mediador de um Novo Testamento, né? Então, nesse sentido, podemos dizer que o mediador do Antigo Testamento era Moisés. Então, aquele que traz uma mensagem, assim como os demais profetas, né? Jonas, Elias, todos os profetas, eles estavam fazendo uma mediação entre Deus e os homens. E aí, justamente por isso, né, existem outras funções que podem se enquadrar nos termos de mediação, que podem ser chamados de mediação. Então, os santos se enquadrariam numa dessas funções, que é a de pedir a Deus algo por nós. Então, não é que os santos estão
nos reconciliando com Deus, né? Isso quem fez foi Jesus, quem faz é Jesus, mas é que eles podem pedir coisas por nós. E aí Navarro vai mostrar isso daí mais detalhadamente, vai citar vários exemplos do que acontecia já na igreja primitiva. Acho que ele até cita um pouco dos livros deuterocanônicos e busca então solidificar essa posição. O capítulo seguinte trata da questão das imagens, e aí o argumento central apresentado por Navarro é o de que a proibição da confecção de imagens se referia à lei mosaica, era um preceito da lei mosaica que havia sido abolida por Jesus, conforme eu mostrei no vídeo anterior. E é importante salientar aqui, inclusive uma coisa que Navarro mostra, mas é algo que os protestantes muitas vezes não falam sobre isso, eles não consideram essa questão, que aliás é muito importante. Era o fato de que durante a Antiguidade e a Idade Média o analfabetismo era a norma, ou seja, muitas pessoas não sabiam ler e escrever. Então, para elas, você ter imagens, fosse a imagem da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, de Jonas e a baleia, né? Cenas assim do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tudo isso daí tinha sim uma função de evangelização. Então, algo muito importante para se ter em consideração quando se fala da questão das imagens. E Navarro ainda estabelece ali algumas diferenças assim dos significados do verbo adorar, porque a adoração poderia ser tanto a idolatria propriamente dita, né? Ou seja, você colocar um outro ser no lugar de Deus, quanto uma reverência profunda que era prestada a alguém em sinal de respeito, né? E aí ele fala muitas vezes, né, da questão da adoração de imagens, ou da palavra adoração como surge na Bíblia. Então você tem que fazer essa distinção para não cair em erro. E o último capítulo do livro traz uma reflexão sobre a virgindade perpétua de Maria. Navarro começa falando sobre a cena da Anunciação. Então ele traz uma informação bastante interessante, né, que Maria estava noiva de José, mas quando o anjo anuncia a ela, né, diz: eis que conceberás um filho, conceberás e darás à luz um filho. Então ela acaba perguntando: mas como isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Então veja só, se ela estava noiva e o anjo diz que ela irá conceber, mas ele diz assim, num futuro indeterminado, ele não fala que vai conceber amanhã, ou daqui a 7 dias, daqui a um mês, não, ele fala no futuro assim: eis que conceberás. E Maria, já noiva, ainda assim ela pergunta: mas como isso vai acontecer? Então a conclusão que se tira disso daí era de que Maria havia feito um voto de castidade, ou seja, ela, inclusive com São José, né, haviam tido esse acordo de viver a vida matrimonial em estado de continência. Então eles não iriam ter relações, iriam se consagrar, se devotar a Deus. E aí, por conta disso, é que Maria faz essa pergunta. Então, isso já indica que, depois do nascimento de Jesus, Maria não tinha intenções, né, de realizar atos dessa natureza. Então, isso daí eu falo porque alguns protestantes acreditam que, depois que Jesus nasceu, assim, Maria concebeu virgem, ela deu à luz, mas depois foi tendo vários filhos, né? Aí se baseiam nas passagens assim como de Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateus capítulo 13, versículos 55 e seguinte, e João capítulo 7, versículo 5, que fala de irmãos de Jesus. E aí diz: não é esse o filho do carpinteiro, né? Não são Simão, Judas, sei lá quem, seus irmãos? Não vivem suas irmãs todas entre nós? Então era como se Maria tivesse tido uma penca de filhos, né? Mas aí Navarro vai mostrar que, na verdade, isso daí é apenas uma questão da língua hebraica, né? Que eles tendem a usar a palavra irmão para se referir a parentes como tios, primos, sobrinhos e etc. E aí, para provar isso daí, ele vai inclusive citar algumas passagens do livro do Gênesis. Eu separei aqui um par delas, que é do Gênesis capítulo 29, versículo 15. Começa a ler um pouquinho diante, diz o seguinte: Jacó ficou em casa dele um mês inteiro, e Labão disse-lhe:
Acaso porque és meu irmão, servir-me-ás de graça? Dize-me que salário queres. Então veja, Labão diz que Jacó é seu irmão. Só que no capítulo anterior, no capítulo 28, versículos 1 e 2, temos o seguinte: Isaque chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: Não desposarás uma filha de Canaã, mas vai a Padã-Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então aqui mostra Labão como sendo o tio de Jacó. No capítulo seguinte mostra como sendo irmão. Por que isso? É por conta do uso da palavra irmão. O uso que os hebreus faziam da palavra irmão era, ele tinha assim vários significados, né? Poderia ser tio, poderia ser primo, poderia ser sobrinho. Então, quando os evangelhos falam dos irmãos de Jesus, na verdade eles estão se referindo a parentes, né? Que poderiam, muito provavelmente eram primos de Jesus. Pois bem, então isso daí foi um pequeno resumo do livro A Legítima Interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro. É um livro que eu recomendo muito, ele está à venda aí no site da editora Flores Carmelli. Então, aos interessados é só pedir por lá. E é realmente uma obra que busca refutar mesmo o protestantismo. E como eu disse no início do vídeo, ele muitas vezes dá um argumento que já é convincente e continua mostrando muitas e muitas outras coisas além daquela ali. Então, é como se ele realmente conseguisse ganhar, além de tudo, pela quantidade de argumentos mostrados. Ele mostra assim, a quantidade de erros que pode surgir ali no seio do protestantismo. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!